Olha só, turma, vamos falar também do jogo do Cruzeiro, que fez um baita jogo contra o Flamengo, não é um adversário qualquer. Que também teve polêmica de arbitragem. E não é normal você ter num jogo do Flamengo no Maracanã uma equipe que tenha finalizado mais que o Flamengo. E olha que é o Flamengo do Sampaoli, por mais que não esteja muito acertado. Mas é digno de se elogiar muito o quanto o Cruzeiro criou, mas é de criticar o tanto que o Cruzeiro perdeu os gols, né, Edu? O Cruzeiro fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo, né? O início do jogo foi muito bom do Cruzeiro. Acho que foi uma mistura no primeiro tempo de baixar a linha porque fez o gol muito cedo e por também o Flamengo ter pressionado, ter feito um jogo um pouco mais intenso. E o Cruzeiro aceitou muito a pressão do Flamengo na primeira etapa, que empatou e poderia ter feito 2 gols, não tivesse perdido o pênalti o Gabigol, mas no segundo tempo foi jogo de um time só. E chamou atenção que no início do segundo tempo o Cruzeiro ele dava umas estocadas, né? Contra-ataque. O Pepa, o Wesley marcou baixo no primeiro tempo, né? Fechando uma primeira linha defensiva, e no segundo tempo ele já marcou lá em cima. Acho que foi a grande mudança do Pepa. E tirou um pouco o Ayrton Lucas do jogo, que tá jogando bem pra caramba, o lateral do Flamengo foi convocado. Merecidamente convocado, né? E ele adianta mais um homem de meio de campo também pra fechar o meio do Flamengo. E num primeiro momento o Cruzeiro vai no contra-ataque. Só que à medida que o tempo vai passando, acho que o próprio jogo mostrou para os atletas em campo que a gente não precisa jogar só no contra-ataque. O Flamengo se desorganizou, cansou, abriu o bico, e aí o Cruzeiro deixou de ser o time do contra-ataque e passou a ser o time que controlou o jogo. Do mesmo jeito que a gente elogia o rendimento, o desempenho no segundo tempo, vem a crítica para a incompetência na hora de finalizar e do último passe, né? Lance que era para tocar para um companheiro, finaliza, lance que era para finalizar, finaliza mal. Isso ali na frente pode custar muito caro. Eu ainda acho que dá para comemorar um empate no Maracanã, óbvio. Mas o Cruzeiro, pelo segundo tempo, teve muito perto da vitória e só não trouxe a vitória pela incompetência dos atacantes. O empate foi bom pro Cruzeiro, mas ele foi ótimo pro Flamengo, porque o Cruzeiro acabou sendo muito melhor. HG e Simões, vocês vão falar sobre o Cruzeiro tecnicamente no debate do YouTube, porque eu quero perguntar para vocês estão voando sobre o lance do Gerson. O lance do Gerson que dividiu, que também virou polêmica, que o Gerson estende o pé e acerta o peito. Foi de quem ali do Cruzeiro, que me falhou a memória agora? Dourado? Do Dourado? Dourado. Isso. Era lance para expulsão? Bom, espero que o Simões não diga que se eu disser que é para expulsão, eu tô querendo agradar a torcida do Cruzeiro. É para muita expulsão. Porque é o seguinte, esse negócio de ficar aqui dizendo se foi intenso ou se não foi intenso, vai lá perguntar pro Dourado, então, se foi, né? Porque a imprudência, a imperícia, ele foi imprudente no lance. Então vamos lá, jogador passa, você dá uma entrada que não é temerosa, vai lá, derruba o jogador, ganha um cartão. O outro vem, levanta o pé na altura do seu peito, crava a chuteira no seu peito, não pode ser para amarelo. Um puxãozinho de camisa numa passagem do atacante pelo zagueiro custa um amarelo. Um chute no peito não custa um vermelho? Então, para mim, ali era lance para expulsão. Só que a arbitragem pipoca para alguns jogadores. Um deles é o Gerson, o outro é o Fernandinho do Atlético Paranaense. A arbitragem pipoca para esses caras. Tem Marcelo do Fluminense, tem medo de expulsar. Então, nesse caso, o árbitro pipocou por não ter expulsado o Gerson. Alexandre Simões. Ô, Léo, olha, claro, ali eu não vi a intenção do Gerson, mas sem querer também é falta. O pênalti do Flamengo foi pênalti. O Igor Formiga comete um pênalti. Alguém que acha que não foi pênalti? Do Flamengo? Desastrado. Foi pênalti, sem querer. Prudência. Desastrado. Ele não quis fazer o pênalti, mas acabou fazendo. Mas acabou fazendo. Eu acho que é a mesma história do Gerson. O Gerson não quis dar uma solada no peito do Henrique Dourado, mas deu. E o lance, pelo local, pela violência, pelo formato, a gente já viu várias expulsões em lances iguais. Então eu acho que é pênalti. Só que é um lance muito menos agressivo do que aquela solada que o Marcelo deu no Wesley, no Mineirão, no jogo do Campeonato Brasileiro, já tendo amarelo e que não foi nada, dentro da área. Né? Então, o que deixa a arbitragem brasileira em xeque é a falta de critério. Esse é o ponto principal. Exatamente, Simões. Eu ia falar, o critério de um jogo não vale para o outro, o que é mão num jogo não é mão no outro, o que é falta para vermelho num jogo não é no outro, e assim a gente segue torcendo para que os árbitros melhorem e para que a arbitragem brasileira seja profissional.